glória, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, é que nós pedimos, Senhor, nesta noite, ó Pai, que o Senhor vai usar teu Filho, ó Pai, a tua dispensação do teu Espírito Santo, ó Pai, não falando aquilo que nós quer, mas aquilo que o Senhor tem reservado, Senhor, para cada vida, para cada coração. Deus, que o Senhor vai repreender, o Senhor, toda a fúria do inimigo, toda a retaliação de Satanás, toda ação contrária, ó Pai, toda palavra lançada, Senhor, contra a tua igreja, Pai, que venha cair por terra nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor vai usar ele, Senhor, como canal de bênção, Senhor, falando não só para nós que aqui estamos, mas para aqueles que estão ouvindo a tua palavra, Pai, que ele venha ser usado e ousado, ó Pai, como canal de bênção, Senhor, da vitória, Senhor, e confirma, Senhor, na tua palavra, é que nós pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. A palavra está com o Filho de Deus. As palmas a você. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Quem pode dar uma glória porque Ele merece? Glória a Deus. Desde já louvo ao meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a qual me concede mais uma oportunidade de falar do amor dele, mais uma vez sendo honrado. Não mereço e sei disso, mas com humildade e simplicidade agradeço a Deus pelo fôlego de vida, por tudo que Ele nos concede. Louvo a Deus pela vida do pastor, da irmã pastora, a qual fez este convite. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha família, que hoje me acompanha, e de todos que aqui se fazem presente. Aleluia. Trago um abraço, meu pastor Armando, em nome do nosso ministério, Redimidos por Cristo. Glórias a Deus. Trago um abraço em nome do pastor e de todo o ministério. Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Eu estava muito, conversei com o pastor e conversei com a minha esposa, falei assim, vou pedir a direção de uma palavra lá. E eu li aqui, li ali, e eu estava certo que eu ia pregar em Mateus capítulo 17. Ontem nós fizemos com um amigo, eu fiz um canal dele, nós fizemos uma live, eu nunca tinha feito, né? E para falar de experiências, e falamos de experiências sobrenaturais que nós tivemos juntos, um pastor do Mato Grosso, pastor muito amigo, homem de Deus, e foi maravilhoso. Eu estava com isso em minha mente, mas o Senhor mudou. Ele faz do jeito dele, Ele faz do jeito que Ele quer. Se é culto de cura e libertação, vamos falar da palavra, porque é a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, é a palavra de Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, da minha família. Eu sei que ela muda histórias de vidas que estão aqui, daqui, de quem está ouvindo, de quem está acompanhando. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus, uma palavra muito conhecida. A cura de um paralítico no tanque de Betesda. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim, todos encontraram? Vou olhar para que todos possam acompanhar a leitura. Amém? É muito importante quando nós lemos, quando nós vamos ministrar. Eu aprendi isso no decorrer do tempo, porque todos precisam acompanhar a leitura, porque a leitura é muito importante. Porque quando falamos da palavra de Deus, quando nós vamos falar, é bom que todos tenham entendimento, para que o ministrante, para quem está ministrando, para quem está falando, não venha falar algo que não está na Bíblia, porque a palavra de Deus é o que está na Bíblia, não é o que eu acho, não é o que eu entendo, mas é o que o Senhor coloca em nossas vidas, é o Senhor que nos dá entendimento. A palavra vai dizer, no livro de Salomão, no livro ao qual escreveu Salomão, vai dizer em Provérbios, que a única e verdadeira sabedoria só vem de Deus. É Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra o verdadeiro mistério da palavra. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos ler juntos. Que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém
Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos aquele homem estava ali? 38 anos. Glória a Deus, 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, clama a Ti neste momento pelo Seu Espírito Santo, Pai, por misericórdia, Senhor, para que eu seja um instrumento em Suas mãos, um canal, Senhor, a qual o Senhor vai falar comigo e com este povo ouvinte, Pai querido, Deus poderoso. Tome a minha vida em Suas mãos, Pai, faça de mim um instrumento, faça de mim, Senhor, a Sua voz, Pai querido, que não seja palavras minhas, mas sejam Suas, Deus querido e poderoso. Faça o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo, santo. É maravilhoso falar do amor de Deus. É maravilhoso falar de cura. É maravilhoso falar de libertação. Mas para podermos entender esta questão, nós temos que saber que a palavra de Deus, ela não vem de uma forma tão boazinha como muitos pensam. A palavra de Deus, ela vai ser, glória a Deus, a palavra de Deus, ela é para mim e para ti, da maneira como ela é. A palavra de Deus, ela vem para mim e para todos que estão, para todos que estão ouvindo, para todos que leem, da maneira como ela é. Muitas vezes queremos endurecer o nosso coração e caminhar da maneira como nós queremos. Muitas pessoas buscam de maneira errada. Muitas pessoas buscam e acham que a palavra de Deus, ela vem somente numa forma de amor. E a palavra de Deus, quando nós entendemos que o maior amor do mundo, o maior amor que nós temos por uma pessoa, quando nós falamos para ela que ela está fazendo algo errado, que nós falamos para ela que ela não faça algo de errado que ela está fazendo, porque quando nós falamos a verdade cura, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade restaura, a verdade dá direção aos nossos passos. Não temos que nos enganar, não temos que temer, não temos que achar da maneira como nós pensamos que é. Ah, mas isso não tem problema se não está na palavra. Ah, mas isso. Hoje nós vemos muitos pregadores da internet, muitos conhecedores da palavra que distorcem de uma maneira a qual as pessoas não têm mudança, as pessoas não têm transformação. E o Evangelho de Deus, quando nós aprendemos que não é aceitação, mas é transformação, a nossa vida começa a mudar, a nossa vida começa a ser edificada, a nossa vida começa a ser mudada, os nossos sonhos começam a se tornar maiores e melhores, porque a palavra de Deus vai dizer que os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E aí começa a fazer sentido quando nós aprendemos e começamos a renunciar ao pecado, que nós começamos a renunciar à nossa vontade, porque Jesus ele fala: se quer vir
após mim, negue-se a si mesmo, toma tua cruz e me segue. E nós entramos na palavra, glórias a Deus. Havia um tanque chamado Betesda, a qual tinha 5 alpendres e 5 portas grandes, a qual tinha telhados, 5 portas enormes, a qual ficava muita gente. Para imagina um lugar a qual tem um tanque no meio, eram muitos tanques, mas tem um tanque em especial chamado Betesda, a qual supostamente descia um anjo e agitava a água, e é o primeiro que descesse era curado. E havia um homem há 38 anos que estava naquele lugar. 38 anos. 38 anos é a minha vida. 38 anos muitos não têm. 38 anos é uma história longa. Glória a Deus. E aquele homem estava lá naquele tanque há 38 anos, quando Jesus chegou. E o que muitas vezes a gente não para entender e não para prestar atenção são os detalhes que mudam tudo. Porque o homem não sabia que Jesus curava, mas Jesus conhecia o seu coração. Jesus conhecia a sua história. Jesus ele sabia o que aquele homem precisava, e sabia que há muito tempo aquele homem estava sofrendo, sabia que há muito tempo ele estava aguardando um milagre, sabia que há muito tempo ele tinha fé que ele ia conseguir descer aquelas águas, que ele ia pegar quando assim que a água fosse movimentada, que um dia ele chegaria naquela água e que ele ficaria curado. A fé dele não era em Jesus exatamente porque ele não conhecia Jesus, mas ele estava esperando o milagre de Deus. Porque o anjo, aos olhos de todos, o anjo é algo de Deus, ele estava esperando o milagre de Deus, ele estava esperando o anjo de Deus para lançar a água e ele conseguir chegar naquele momento para ser curado. Mas Jesus conhecia o seu coração e sabia o que ele precisava naquele momento. E Jesus foi até ele. E Jesus faz uma pergunta para aquele homem, a qual muitas vezes Jesus fez e faz para as nossas vidas. Jesus fez e faz para nós. Muitas vezes Jesus fez e faz essa pergunta para nós, e nós calamos, ou nós fazemos igual aquele homem. Porque quando Jesus pergunta para ele, quer explicação? Ele fala, meu Senhor. Ele faz como eu fiz muitas vezes, e como muitos ainda fazem, e dá uma desculpa. Ele fala, meu Senhor, não tem homem nenhum que eu consiga, eu nunca consigo, não dá certo, nunca dá certo, eu quero tanto, mas eu não consigo, toda vez que eu tento ir, desce outro na minha frente, bem na minha vez, sempre quando chega a minha vez, quando eu estou chegando, desce outro em meu lugar. E aí o Senhor fala para ele assim, ó, ei homem, ei mulher, ei jovem, ei senhora, ei senhor, ei, você que precisa da sua cura, levanta, toma sua cama e anda, levanta, toma seu milagre e anda, levanta, toma sua libertação e anda, faça o teu querer. Glórias a Deus. E Jesus entrega o milagre para aquele homem. Jesus sabia do seu coração, Jesus sabia da sua vontade e da sua necessidade. Jesus entrega a cura àquele paralítico. Imagina um homem há 38 anos esperando o seu milagre. Quanto tempo você está esperando o seu milagre? Esperando o milagre para aquele filho vir da igreja, para aquela filha vir para a igreja, para aquele sobrinho, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa vir para a igreja. Somente vir. Quanto tempo a gente ora? Quanto tempo oraram pela minha vida? Sobe um monte nesse monte, chora, entrega. Quanto tempo nós oramos por pessoas e as pessoas passam na frente da igreja e falam, um dia vai vir. Glórias a Deus. Mas eu digo para você, não desista do seu milagre, não desista de clamar, não desista de ter fé, não desista não. Glórias a Deus. Porque Jesus Cristo, ele morreu de braços abertos, mas ele ressuscitou para que eu e você, crendo nele aqui, ele se faz presente. Onde Jesus estava, se manifestava a sua natureza, e hoje ele está aqui presente, porque eu e você cremos nele, e ele te diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Quem crê que Jesus aqui está, dê glória a Deus e aleluia, dê glória a ele.
Nós temos denominações de igreja, há uma em mais especial que trata o sábado de uma maneira tão sagrada. E Jesus, na palavra de Deus, Ele curou tanto aos sábados, para que eu e você pudesse entender, para que eu e você pudesse entender que na seara do Senhor, que na seara do nosso Deus Altíssimo, não há dia, não há feriado. Glória a Deus. Não há sábado, não há domingo para falar do amor de Deus, para levar este evangelho para as pessoas que estão sedentas lá fora, para falar do amor de Deus. Não há dia, não há hora, não há momento. Eu falo muito a respeito disso e eu prego a qualquer momento. Porque não adianta você ter um cargo, você ter um posto. Ah, você tem um cargo, eu sou um presbítero. Mas se mandar eu pregar agora, eu não jejuei, eu orei. Eu falo muito isso em várias pregações que eu falo. Não adianta eu jejuar e orar no dia que eu vou pregar. Porque aí eu vou encher um pouquinho só do copo. Glória a Deus. Um pouquinho só do vaso eu vou encher. Mas esse vaso tem que estar cheio o tempo todo. Tem que ter uma vida de jejum e oração, porque esse vaso vai estar transbordando o tempo inteiro. O Senhor, Ele quer encher o vaso até a tampa. Ele quer que nós estejamos cheios da graça. Ele quer que nós estejamos cheios do poder. Glórias a Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Eu prego em qualquer hora, prego em qualquer dia, prego em qualquer canto, prego dentro de casa, prego para minhas meninas, a gente faz tudo dentro de casa. Eu prego na minha empresa, eu prego para o supervisor, eu prego para o chefe, eu prego para o meu companheiro de trabalho, eu prego para o rapaz que ainda não conheceu Jesus. Eu falo do amor de Deus, porque eu vivo este milagre. Eu vivo este milagre. Quantos de nós vivemos o milagre e não testemunhamos, não contamos para as pessoas? São milagres na nossa vida que nós temos que testemunhar, porque são os nossos milagres que vai edificar vidas e a fé daquelas pessoas que estão caindo, aquela fé daquelas pessoas que estão só por um fio. O meu milagre, o seu milagre vai mostrar para elas que esse Deus existe e que não vai deixar elas cair, que não vai deixar elas desistir. Glórias a Deus. E aquele homem saiu por ali, saiu andando com a sua cama nas costas, e a cama, para saber de onde ele saiu, porque nós temos que entender que o milagre foi feito na nossa vida, mas não porque nós merecemos, porque eu sei de onde eu vim. E se eu tivesse que pagar, se eu tivesse que colher todas as sementes que eu plantei quando eu estava lá fora, ai de mim, se eu tivesse que colher tudo. Mas o nosso Senhor é tão misericordioso, tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele nos perdoa e nos dá uma vida nova. Aleluia, glórias a Deus. Ele nos dá tudo novo. E aí Paulo vai escrever lá em Coríntios, para aquela igreja, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida, na sua vida. Somos nova criatura. Quando nós aceitamos, quando nós entendemos que Jesus é o único suficiente salvador da nossa vida, nós levamos o brilho do Espírito Santo dentro de casa. Nós não precisamos pular, nós não precisamos fazer show, nós não precisamos apagar a luz, colocar a luz já piscando, nós não precisamos disso não. Nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos falar da palavra de Deus, nós precisamos testemunhar. Falar desse amor, mostrar esse amor, testemunhar. Não são palavras bonitas, não é o conhecimento da Bíblia inteira. Porque quantos conhecem, quantos teólogos são? Quantos eu conheço com anel de teologia, mas não tem parte que conhece? Quantos que se vestem bonito, falam bonito, com eloquência? Quantos a gente vê vivendo de qualquer maneira? Se a palavra de Deus me diz que eu preciso mudar, que eu preciso estar no padrão de cristão, que eu preciso estar de uma maneira,
somente os conhecedores, mas temos que ser praticantes. Pelo Espírito Santo de Deus, muitas pessoas que não têm o conhecimento acham que pessoas que sapateiam, pessoas que falam em línguas, somente elas que têm o brilho do Espírito Santo, somente elas que são batizados. E eu falo para vocês abertamente, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com sapatear, não tem nada a ver com falar em línguas estranhas, nada a ver com isso. Tem sim o dom de línguas, tem sim o dom de línguas, mas não tem teatro. Não precisamos mostrar nada para ninguém. Essas loucuras que acontecem em muitos lugares, não precisa disso. O Espírito Santo é santo, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele usa para que apraz. A palavra de Deus vai dizer que a árvore se conhece pelos frutos. O que adianta? Eu falo palavrão o dia inteiro, eu maltrato na minha casa minha esposa, eu traio minha esposa, escondidinho, faço um monte de coisas erradas, mas eu venho aqui, eu prego tão bonito, eu falo, eu rodopio e faço um monte de coisa, um teatro. Mas Jesus, ele está vendo. Jesus, ele está vendo. Jesus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele conhece o meu secreto e o seu secreto. Ia ministrar em Mateus no capítulo 17, no versículo 21, fizemos uma live a respeito ontem, que diz assim: a caça de demônios só sai com jejum e oração. E uma vez o demônio manifestado, eu dentro da igreja já tinha um tempo, achava que era fácil, muitas pessoas pensam isso, é só colocar a mão e falar, sai em nome de Jesus, o diabo tem que sair. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, o dia que vocês verem acontecer, e se não tiver a autoridade de Deus, se não tiver a vida no altar do Senhor, vai passar vergonha como eu passei. Porque o Tiago olhou para mim e falou assim: eu não vou sair. Eu não saio. É verdade. Vai sair em nome de Jesus. Ele falou: eu não saio. Porque você não tem autoridade. Você faz o que eu gosto. E a partir daquele momento ele foi embora, saiu. Nós lutamos contra ele. Ele saiu. Mas eu falei: nunca mais ele vai falar isso para mim. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vou lutar. Eu vou entregar tudo. E aí eu arranquei tudo dentro da minha casa, tudo dentro da minha vida. E hoje eu vivi uma vida em santidade. Porque se o inimigo aparecer aqui, se ele se manifestar, o Espírito que há em mim, aleluia, Jesus, vai tirar ele. Isso é também do Espírito Santo. É saber que o inimigo ele tem que bater em retirada. Quando levantarmos a mão, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. Se nós tivermos uma vida no altar, uma vida de renúncia, uma vida de restauração, de renovo, nós vamos fazer. De maneira nenhuma nós vamos levantar o morto do caixão, como Jesus fez. Mas nós faremos coisas grandes. E as coisas grandes, Pedro, quando ele pregou, Pedro era um homem duro, Pedro era um homem bravo. Quando ele pregou, 3.000 pessoas se converteram. Depois 5.000 pessoas. Para onde ele passava, ele levantava a igreja. Para onde ele passava, ele levantava. Quando falamos de Paulo, nós lembramos somente do apóstolo, não do perseguidor, porque a graça paga toda coisa ruim que nós fazemos. O Senhor diz na sua palavra que Ele não leva o tempo da ignorância, o tempo que nós não sabemos, mas o tempo que nós conhecemos a palavra. Quando a palavra vem chegando, não vai ter culpado do inocente. Não vai chegar aquele momento a qual nós vamos falar: eu não sabia que aquele dia o irmão Felipe, aquele dia o meu servo falou para você que se você tiver de qualquer jeito, você não vai expulsar demônio. Mas se você estiver andando na minha doutrina, se você estiver andando como eu mando na minha palavra, não só demônios que vão sair, mas você vai curar a sua casa, porque você vai levar o Espírito Santo lá para dentro. Você vai transparecer o Espírito Santo dentro da sua casa. E as pessoas na sua casa falar: eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Jesus na minha vida, porque mudou essa pessoa. A minha família não se converteu ainda. Minha família ainda não se converteram ainda, mas eles falam do meu milagre, porque eles sabem de onde eu vim, porque eles sabem quem eu era. E quando nós sabemos também de onde nós viemos, quando nós carregamos a nossa cama e sabemos de onde nós saímos com humildade e simplicidade, nós sabemos que nós não podemos nada, mas o Deus que habita na nossa vida, Ele pode todas as coisas. O Deus que habita na nossa história, Ele pode todas
sua mente. Marche, meu irmão, marche, minha irmã, e mostre a sua cama. E aí quando aquele homem começa a ser questionado, ele falou: o rapaz me curou, falou para tomar minha cama e andar. Mas quem foi? Não sei. E estava um monte de gente, imagina. Jesus curou um rapaz, até um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Se ele aparece lá, imagina quantas pessoas estavam esperando aquele movimento das águas. E eu creio que todos nós esperamos um milagre nessa noite. Todos nós entregamos algo na mão de Deus. Uma pessoa que nós amamos, alguém que precisa ser feito um milagre na vida dele, na vida dela, naquela história, naquela causa, na minha casa, na sua casa, na casa do vizinho, na casa da minha filha, na casa do meu pai. Cada um entrega algo na mão do Senhor. Mas se nós entregamos na mão do Senhor, nós temos que acreditar que Ele pode fazer esse milagre. Nós temos que confiar plenamente que Ele pode fazer aquele milagre, que Ele pode restaurar, que Ele pode fazer. Nós temos um exemplo tão grande. Quando aquele general, aquele homem, o centurião, ele vai falar para o seu servo, ele fala: meu servo está doente. Jesus fala: vamos lá. Ele fala: não, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas se o Senhor disser uma só palavra, ele será salvo. Glórias a Deus. O Senhor, Ele é Deus de tudo. E se nós acreditarmos, se nós cremos, Ele fará o milagre que precisamos. Ele não fará o que queremos, mas o que nós necessitamos. Porque muitas vezes o que queremos nem é tão bom para nós. Mas o que nós necessitamos, aquele milagre na vida daquela pessoa, aquela pessoa se convertendo, se entregando aos pés de Jesus, é tão maravilhoso. Quando nós entregamos pessoas que nós amamos e as pessoas se levantam, as pessoas saem da sujeira, saem do pecado, as pessoas se levantam. É tão maravilhoso quando falamos do amor de Deus e vemos o milagre acontecendo na vida de alguém. Quando vemos o milagre, quando você olha para a vida de alguém e aquela oração surge efeito, é maravilhoso. E aí aquele homem encontrou com Jesus, Jesus falou algo para ele. E as palavras de Jesus eu vou dizer para ti com entendimento. Jesus ele diz assim, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Glórias a Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós conhecemos a palavra. Se nós tivemos um convite para ouvir a palavra de Deus, nós já conhecemos a palavra, já conhecemos esse Jesus tão maravilhoso. Então nós temos que abandonar o pecado. Em Isaías 59 vai dizer que o pecado das nossas mãos nos afastam de Deus. Se o pecado é que nos afasta de Deus, se nós queremos Deus perto da nossa vida, Deus dentro da nossa vida, Deus dentro da nossa casa, nós precisamos abandonar o pecado. Eu não sei qual é o problema que você tem, eu não sei qual é o pecado que você não consegue deixar de maneira nenhuma, mas o Senhor, Deus dos exércitos, Ele sabe. O Senhor é o Jeová Jireh, Ele é o problema de tudo, Ele é o problema de todas as coisas. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Ele sabe. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará na sua vida. Entrega para Ele aquela causa que para você, aos seus olhos é difícil, mas aos olhos do nosso Senhor Altíssimo é fácil. É fácil, porque libertar é fácil, basta que nós oremos e acreditemos. Se nós precisamos de uma cura, de uma libertação, é nos pés do Senhor que nós vamos alcançar, é nos pés do Senhor que nós vamos entender o que Ele quer com as nossas vidas. Glórias a Deus. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Glórias a Deus. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele transformou de perseguidor para apóstolo, para anunciador, para um grande missionário, para levar esta palavra aos cativos, para levar essa palavra de Deus para ser direcionada às igrejas, porque Paulo ele saiu pregando, ele pregou em Roma, pregou na Galácia, pregou em Coríntios, em Éfeso, pregou em Filipos, pregou em Colossos, onde ele passava ele pregava, e ele foi doutrinando as igrejas. Se você não sabe o modelo de cristão que você precisa ser, se ainda o conhecimento chegou somente parcial,
leia a carta de Paulo. 13 cartas Paulo escreveu, de Romanos a Filemão. Leia a carta de Paulo, vai saber como um cristão se comporta, como um cristão se veste, como um cristão é usado e como um cristão vai morar na glória, porque ele dá um direcionamento e fala que esses vão e aqueles não vão. Glória a Deus. Que a sua cura somente Jesus pode fazer, que a sua libertação somente Jesus pode fazer. A palavra de Deus diz que se houver alguém enfermo, chama os presbíteros para orar, que com óleo, com posição de mão, as pessoas serão curadas. E eu vou orar por você, se assim você precisar, eu vou orar por você, mas eu vou entregar, porque eu não posso fazer nada, mas o meu Deus, Ele pode. Eu vou orar pela sua vida, se você precisar, eu vou orar. Eu estou finalizando, mas eu quero que você entenda que o Senhor, Ele precisa de mim, precisa de você. Ele é Deus sem eu e sem você, mas Ele precisa de mim, precisa de você, porque Ele nos ama. O maior amor de Deus, quem teria coragem de dar o seu filho por um povo pecador, a qual crucificariam Ele? Ele sabia. Jesus, aleluia. Glória. Verdade, maneira. Não teríamos, mas o nosso Senhor deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Que o Senhor possa no seu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Que o Senhor possa glória na sua vida. Aleluia. Que o Senhor tenha falado contigo, porque eu não tinha preparado nada, mas o Senhor falou comigo. O Senhor falou com o meu coração, para que eu pudesse cada vez mais me consertar. E o que está faltando do povo, essas palavras, que Jesus, Ele te ama de qualquer maneira, Ele te ama de qualquer maneira, mas Ele não vai te salvar de qualquer maneira. Ele te ama sim, Ele morreu por ti dentro do pecado, mas Ele não ama o pecado. Ele morreu para limpar os pecados, para remissão dos pecados, que através do sangue dele nós pudéssemos ser remidos. Nós fomos comprados a preço de sangue, nós fomos comprados por muita dor e sangue. Jesus sofreu muito. Esses filminhos que tem por aí não fazem menor noção do que Jesus passou. Se você pegar e ler os 4 evangelhos, você vê o quão sofreu o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor só fez bondade. O último capítulo de João diz assim, que se fosse escrever tudo que Jesus fez em vida, tudo que Jesus fez curando, se fosse escrever todas as maravilhas que Jesus fez, não caberiam em livros do mundo inteiro. O último versículo de João está escrito isso, que não caberiam em todos os livros do mundo. Então Jesus, Ele não fez somente o que está escrito na Bíblia, Ele fez muito mais, e Ele faz ainda na minha vida e na sua, porque eu vivo este milagre, a minha família é um milagre, e creio que a sua também é e será cada vez mais milagre. Amém? Que o Senhor possa ter tocado. Muito obrigado, meu Deus, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém?